Pai querido, está nos céus, agradecemos por mais um dia que nos deste, pela lição que nos concedeste, que aprendemos mais um pouquinho de Ti, que possamos aprender agora mais um pouco de Ti na segunda hora. Amém. Ainda não possamos falar de Ti, não de si mesmos. Vem estar conosco agora, vamos aprender, aqueles que não puderem estar, aqueles que estão acamados, Senhor, vem estar abençoando aqueles que estão com pensamentos ruins, que o Senhor possa tirar, fazer aqueles que possam estão afastados da sua igreja, que possam tocar o seu coração e vir para a sua casa, Senhor, te adorar e te louvar. Vem estar conosco agora, nesse momento, isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia para a igreja. Que a paz do nosso Deus possa estar conosco. Amém. E um feliz sábado a todos. É muito bom poder estar na casa de Deus. Depois de uma semana, para todos nós, corrido, talvez de preocupações, mas nós estamos aqui para fazer da casa de Deus o melhor lugar do céu. Ou seja, nós queremos ir para o céu e posteriormente a gente deseja fazer da nossa casa ou da igreja um local para o céu. Nessa manhã eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre o tema "Este lugar pode ser a porta do céu". É interessante que talvez você possa ter ficado em algum ambiente, seja na casa, ou na casa de alguém, ou no local de trabalho, ou em outro ambiente público, ou na igreja. Nós devemos fazer do local que nós estamos como
a porta do céu. Como isso? Quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos nesse trimestre, nessa lição, falou claramente a batalha que nós travamos todos os dias. Uma batalha essa que nos envolve para nós estarmos no céu um dia com Deus, onde poderemos viver feliz para sempre. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Esse texto bíblico, ou esse capítulo inteiro, não vou ler ele inteiro, mas você já pode ter estudado isso em algum momento da vida. Esse capítulo fala da visão aonde Jacó viu a escada do céu. Ele teve o vislumbre de ver Deus descendo e anjos subindo. Possivelmente aqui Jacó fez um voto a Deus, mas eu quero apenas tratar 2 versos desse capítulo 28 de Gênesis. E é claro que Jacó, quando ele acordou ali, ele viu a porta do céu. Isso nos faz lembrar de uma visão também, onde o profeta Isaías, ele viu os anjos de Deus descendo também. Nos faz lembrar de João Batista, aquele que escreveu o livro do Apocalipse também ali. Ele teve a visão do céu. Daniel teve a visão. Então vários homens de Deus tiveram essa visão do céu. E aqui em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler os versos 16 e o verso 17. Começa no verso 10, mas a gente vai ler primeiro o verso 16 e 17, depois a gente volta nesses versos anteriores. Gênesis 28, me acompanha nos versos 16 e o verso 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está o quê? Neste lugar, e eu não sabia. Verso 17. E temendo disse: quão terrível é este lugar, que é o quê? A casa de Deus, a porta dos céus. Um outro personagem bíblico que nos faz lembrar aqui está no livro do Êxodo, Moisés também no capítulo 3. Quando Deus falou com ele: Moisés, aí vai lá no capítulo 33, Deus falou com Moisés: tira a sandália dos pés, porque aonde você está pisando é terra santa. Com esse pensamento, convido você a fechar os seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, suplicamos em nome de Jesus, com a leitura da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoa cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Por que estamos aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Por que estamos aqui? Por que moramos aqui? Por que não nascemos em outro país? Esse dia eu estava assistindo uma reportagem onde alguém disse que o país mais rico do mundo é um país pequeno entre a Alemanha e eu esqueci o nome do outro país ali. E nesse país, eu não captei o nome, mas lá a economia anda, a segurança é tranquila, as pessoas convivem bem. Eu parei e pensei assim: se o ser humano pensa que aqui está bom, imagina nós que estamos na batalha do dia a dia, caminhando, querendo ir para o céu. E quando chegarmos lá, pela graça e misericórdia de Deus, vai ser muito melhor do que aquilo que o homem almeja nessa terra, onde tudo passa rapidamente. Uma outra pergunta: por que Deus nos trouxe à existência nesse tempo? Se você pegar o livro de Esther, capítulo 4, verso 14, ali Esther foi colocada num propósito para ajudar a nação que estava em perigo por causa do rei ímpio. Se olharmos para Atos, capítulo 17, versos 26 e 27, vai dizer o seguinte: porque buscássemos ao Senhor, porque nele existimos, nele movemos e nele nos alegremos. Diz o versos 26 e 27. Qual é o propósito de Deus ao nos criar? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Depois a gente volta para a Gênesis. Vamos para a segunda citação aí. Abre em Isaías, capítulo 43, verso 7.
Porque Deus nos criou. Qual o propósito? Aqui está a resposta. Isaías capítulo 43, verso 7. Diz o relato da palavra do Senhor. Isaías 43, 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para o quê? Para a minha glória, que formei e fiz. Deus nos criou para que pudéssemos honrar e glorificar ao seu nome. Para a sua glória, para que o sirvamos. Esse é o objetivo em que nós estamos aqui hoje vivendo. Deus nos chamou, Deus nos criou para nós glorificarmos, para nós o servirmos. E é claro, além disso, conhecer e praticar toda a sua verdade. Portanto, Deus, Ele, ao criar o ser humano, Ele diz claramente que estamos aqui para entender, para glorificar e honrar o teu nome. Quando Deus fala em Lucas capítulo 10, versos 23 e 24, Ele diz assim: felizes são aqueles que veem as coisas como vedes, pois eu afirmo que os profetas e reis quiseram ver, mas não viram, ouvir e não ouviram. Ou seja, no passado, os profetas do passado não tiveram o privilégio de ver Jesus face a face como os discípulos viram. Hoje, eu e você, a gente não vê Deus face a face, mas através da fé, através da comunhão com Ele, nós o sentimos. E em breve, nós vamos ver Jesus face a face. Voltemos então para Gênesis capítulo 28. Bota sua Bíblia lá em Gênesis 28 e vamos fazer o resto daquela leitura dos versos 10 até o verso 17. Gênesis 28, a partir do verso 10. Nessa visão da escada, quando Jacó ele viu ali, é claro que o versículo 1 foi a fuga de Jacó, todo o propósito ali, que o versículo 3 do capítulo 28 fala que o Deus Todo-Poderoso estava com ele, e posteriormente ali o Deus o abençoou a fazer dele uma grande nação. Agora aqui a partir do versículo 10 de Gênesis 28 começa dizendo o seguinte: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar que já era tarde e fê-lo como travesseiro e deitou ali para dormir. Verso 12. E ele sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Verso 15: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aqui o que havia referido. Verso 16, repetindo o verso 16: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Verso 17: temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ao lugar, que é o verso 19, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me dê pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a
casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Notem que é interessante que Jacó, ali, quando ele contemplou essa visão, esse sonho, Deus mostrou para ele, e ele depois, então, Deus o abençoou, ele fez um voto a Deus, e o que ele fez prosperou. Então, ali Jacó fez daquele local uma porta do céu. Por que uma porta do céu? Como podemos tomar este lugar como uma porta do céu, como a porta da felicidade? Eis aqui alguns parágrafos. Há um pensamento que diz: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, até que encontre em ti a paz. Ou seja, o mundo hoje vive uma inquietude. Nós vivemos uma inquietude na atualidade, mas quando nós buscamos a Deus, encontramos a paz. Deus nos criou para Ele e só podemos achar felicidade em Jesus. Notem que o anjo que apareceu aqui é o próprio Jesus que apareceu para Jacó. Analisemos alguns atributos divinos de Deus. A sua eternidade é para sempre. Ele não teve começo, porque Deus é eterno, mas nós tivemos o começo. O que é eternidade? Imaginemos as grandezas dos oceanos. Os rios levam para os oceanos bilhões de cubos de águas, ou metros de águas do mar, e o mar não se enche. Agora, se a cada 100 anos o beija-flor tomasse uma gota de água do oceano, quando ele tivesse esgotado, então teríamos passado a primeira hora da eternidade. Ou seja, a água do oceano ela vai a muita velocidade, são bilhões de metros cúbicos de água por ano, e o mar não se enche, porque é muita água. Imagina o beija-flor então levar 100 anos para levar uma gota de água, e assim teríamos a primeira hora da eternidade. Deus nos colocou aqui com o anseio da eternidade. Deus nos criou para viver, não para morrer. A maioria das pessoas, elas são atraídas para as riquezas, para as ambições, para uma vida melhor. Deus é a fonte da verdadeira alegria, é o verdadeiro remédio. O remédio terá gozo e alegria quando nós estivermos no céu com Cristo Jesus, diz Isaías capítulo 35, verso 10. A alegria deste mundo é passageira, no céu existirá uma alegria eterna. Isaías 65, verso 18. Disse um grande pensador: ajuntai todas as alegrias e prazeres da vida, multiplicai por milhares de anos, e 5 minutos no céu valerá muito mais do que milhões dessa terra. Não podemos avaliar o gozo e a alegria do céu, por isso Deus quer que sejamos alegres. A despeito das coisas que nos acontecem, Deus está comigo. Nada de cara comprida. Sejamos felizes servindo a Deus. Somos candidatos à vida eterna. Mas não é aqui o lugar de descanso, diz Miqueias capítulo 2, verso 10. Se perguntássemos quantos querem ir para o céu, todos vão dizer que sim. Mas, porém, desejar ir para o céu, temos um caminho a tomar uma decisão, temos um caminho a percorrer, um ideal a alcançar, alguma coisa para fazer. O moço quer ser médico, mas tem que fazer a faculdade completa. Alguns querem ser engenheiro, advogado, dentista e outras profissões. Porém, antes de tudo devemos ter o preparo, o estudo. Agora, a questão do céu é a comunhão com Deus diariamente. Antes de casar, as pessoas se conhecem e fazem preparativos. A noiva prepara tudo, o noivo prepara tudo e no final se casam. Mas para ir para o céu,
alguns acham que não precisam fazer preparativos. Então, quando Jacó teve essa visão, nos faz um paralelo com a questão da vida eterna. Quantas coisas hoje nós temos deixado que nos assegura, que nos prende, que nos move da gente não ter uma comunhão com Deus. E ficamos iludidos com este mundo, pensando de que as coisas poderão melhorar, poderá avançar, poderá ser tudo diferente. Há de fato lugares do mundo em que as pessoas vivem felizes, vivem melhor. Mas há lugares no Brasil, no mundo, que as pessoas vivem de forma talvez errada, vivem na pobreza, vivem uma vida medíocre. Mas se juntar tudo e todos, quando coloca a vida nas mãos de Deus, tem uma vida diferenciada. Porque nós almejamos ir para o céu. Nós queremos fazer como Jacó fez, um voto a Deus. E ele foi fiel a Deus em todos os passos, e Deus o abençoou ricamente. Se você olhar o capítulo 28 de Gênesis aqui, você vê que ele lutou contra Deus, Jesus feriu sua coxa, mas restaurou ele e mostrou a visão do céu. Deus tem dado para nós oportunidades para as pessoas. Hoje, quando estava vindo para a igreja, uma senhora da nossa igreja disse assim: filho, ore pelo meu filho. Meu filho foi da casa de Deus, hoje mora na rua, está separado. Uma pessoa talentosa, uma pessoa que conhece da palavra de Deus, conhece de Deus, mas infelizmente as drogas o levou para a rua. Por outro lado, um outro irmão, com um semblante um pouco abatido, disse: olhe pela minha esposa, está com câncer, lutando. Por outro lado, pessoas lutando com depressão, com ansiedade. Outros lutando talvez para ter a subsistência da vida, outros lutando para ter o trabalho, e enfim, outros engordando cada vez mais com bens materiais de forma errada, e outros talvez não tendo nada para sobreviver. Esse é o Brasil e o mundo em que vivemos, onde poderes de um lado e do outro, pobreza do outro, riqueza do outro, e assim o mundo vai caminhando, as pessoas vão caminhando até que Cristo volte e traga uma solução definitiva para isso. Mas enquanto eu e vocês estamos aqui nessa terra, devemos fazer o local da onde nós estamos como a porta do céu, como um pedacinho do céu, que nós queremos entrar no céu um dia com Cristo Jesus. O que fazer então para morar no céu? Eis aqui alguns passos. Primeiro passo, em João capítulo 3, 5, fala da história de quem? Nicodemos. Nicodemos já era um líder que precisou renascer novamente para com Deus. Então precisamos nascer de novo para o reino de Deus. Como que é isso? Além do nascimento espiritual, para aqueles que ainda não são batizados, nascer da água e do Espírito. Então é necessário um novo nascimento. E esse nascimento vem com a ação do Espírito de Deus em nossa vida. Porque sem isso a gente não alcança o céu. Ontem estávamos num pequeno grupo, perguntamos para algumas pessoas: o que fazer para ser salvo? O que fazer para entrar no céu? E alguns disseram o seguinte: eu tenho que ter fé, eu tenho que ter obras, eu tenho que seguir a Jesus. Falei, tudo isso são passos. Mas quando você lê em Efésios 2, 8 e 9, diz: somos salvos o quê? Pela graça. E a graça é Cristo Jesus. Olhando para nós, a gente não merece ser salvo, não fazemos por onde ser salvo. Mas Deus vem atrás do ser humano. Deus vem atrás de nós. Fala: filho, se você tiver fé, se você me obedecer, se você seguir as obras ajudando as pessoas, se você deixar que a justiça do meu filho fica na sua vida, e pela fé conectada a Jesus, seremos salvos por Cristo Jesus. Porque olhando para nós, ninguém merece ser salvo. Porque quando você vai para Romanos capítulo 7, o ser humano ora, isso eu falo de mim, eu falo com qualquer um de nós, queremos fazer o que é bom, mas fazemos ao contrário, fazemos o mal.
Portanto, nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Somos pecadores dependentes de Deus o tempo todo. Não existe nenhum líder, não existe nenhum cristão, homem ou mulher, que é super-herói espiritual. Por mais que tenha conhecimentos gerais, conhecimentos teológicos, todo ser humano precisa de Deus. Então, o primeiro passo aqui é nascer de novo para o reino de Deus. Então, como que eu posso nascer hoje já sendo membro batizado da igreja? É manter uma comunhão diária com Deus, é manter o senso da missão, manter o senso do relacionamento para com o próximo, e pedir a Deus o Espírito Santo, simplicidade, humildade e direção do Espírito de Deus na vida diária. Esse é o batismo diário do Espírito Santo. O segundo passo é perseverar no bom caminho. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Quem encontrou esse texto, leia por gentileza. Mateus capítulo 24, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança. Hoje, a perseverança é algo valioso. Perseverar para alcançar um trabalho, perseverar para melhorar a saúde, melhorar as finanças, melhorar em todos os aspectos da vida, mas principalmente perseverar até a volta de Jesus. Parece que está ficando cada vez mais complexo, mais difícil. Dias se passam, semanas se passam e mais montanhas de terras de dificuldade aparecem em nossa vida. Então Jesus falou claramente em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, a perseverança é a permanência com Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que os homens e as mulheres da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, eles perseveraram. Se a gente olhar para Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o final do capítulo 11 de Hebreus, todos os homens e mulheres da Bíblia perseveraram. Não chegaram diretamente para o céu, morreram no meio do caminho, mas estão salvos em Cristo Jesus. Deram suas vidas em prol da palavra de Deus. Alguns foram cerrados no meio, crucificados, outros foram mortos de cabeça para baixo, outros foram degolados, decapitados, mas todos perseveraram, unando no caminho do Senhor. Até hoje, na atualidade, há países, pelo menos 50 países, onde o cristianismo ele é banido, ele é barrido pelos poderes políticos. Portanto, ainda temos liberdade, entre aspas, no nosso país. Até quando? Não sei, mas temos liberdade de poder cultuar e louvar a Deus. E há pessoas que às vezes ela não vem na casa de Deus, principalmente no culto de sábado. Às vezes domingo, quarta-feira, deixa de ir, e no sábado às vezes não vá também, devido às circunstâncias da vida, algumas coisas particulares, algumas coisas na mente e no coração, e isso o inimigo bloqueia e deixa a pessoa estagnada, estacionada, ou ele ou ela não tem aquela força, aquela firmeza de buscar a força de Deus, de buscar talvez a ajuda de um profissional da área da saúde para poder ajudar a melhorar, poder avançar. Então, quando Jacó estava ali, ele estava pensativo naquele sonho, mas quando ele acordou, ele sentiu a presença de Deus, viu a escada de Deus, falou: verdadeiramente Deus está aqui. Quão temível, quão terrível é estar ali e ver o Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós devemos lembrar que você devemos ser perseverante, caminhar com Jesus, porque Ele vai retribuir a cada um segundo o que? O procedimento. E a vida eterna está para aqueles que perseveraram fazendo bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, procurando agradar a Deus, procurando fazer a vontade de Deus.
E aí nós olhamos para o cenário e vemos a luta de nossos irmãos e irmãs que trabalham por conta ou que trabalham em empresas onde é testado e provado o tempo todo pela questão do sábado, ou talvez em outros lugares, ou quando trabalha por si próprio, você olha para o comércio, você vê pessoas que entram e saem, mas não compram, porque o recurso está diminuindo e o mundo está caminhando para isso. Então o segundo passo aqui é perseverar. Outro passo para estarmos no céu com Jesus está em Mateus capítulo 25, verso 21, que eu gostaria que alguém lesse para nós ver. Mateus 25, verso 21, está mais um passo que Deus pede de mim e de você. Mateus 25 é o capítulo, verso 21. Quem contou, lê, por favor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Percebe aqui que nessa parábola dos talentos, um tinha 5, trouxe 5, certo? O que tinha 2, trouxe 2. O que tinha 1, enterrou. Então, sendo fiel a Deus em qualquer coisa, fiel numa pequena, média ou grande coisa, mas Deus pede fidelidade. Fidelidade é essa hoje que envolve muitas coisas. Questão de alimentação, a questão de escolhas, filme, música, amizade, lugares que as pessoas frequentam. Não sei quantos assistiu um pouquinho do programa do Pôr do Sol ontem à noite, mas ele contou o testemunho daquela irmã, que o nome dela é Clécia, e ela, posteriormente, toda vez que tinha uma semana de evangelismo, algum culto, era feito um apelo, ela tomava a decisão, mas não se batizava. Até que um dia ela falou para a família: olha, não me chame, porque eu não vou mais à frente e deixa eu seguir minha vida. Através do clube de desbravadores, ela conheceu a mensagem, toda a família conheceu, suas irmãs e mães batizaram, permanece na igreja até hoje, e ela levou um tempo para tomar a decisão. Até ter uma semana de evangelismo, ela foi novamente convidada, começou a frequentar aquela semana inteira, e ali o Espírito Santo tocou no seu coração, ela foi à frente, tomou a decisão, e ela foi batizada, entregou a vida a Cristo Jesus. E depois disso, tinha um porém agora. Ela trabalhava numa empresa, o qual nessa empresa ela possivelmente ia ter dificuldade com o sábado. Falou para o seu patrão o seguinte: a partir de agora eu sou cristão e eu preciso guardar o sábado, então para não ter problema para mim com o senhor, o senhor pode me dispensar. O patrão dela disse o seguinte: filha, você não precisa se demitir, eu preciso de você na empresa, agora você vai continuar. E ela permaneceu mais um tempo trabalhando naquela empresa, até que depois ela saiu e hoje ela trabalha por conta própria. Mas a fidelidade a Deus fez com que inverteu a história. Ela queria sair, seu patrão pediu para ela permanecer mais um tempo trabalhando, e ela permaneceu até onde que deu. Isso é fidelidade. Fidelidade não só no trabalho, fidelidade com a mãe, com o pai, com o cônjuge, seja com quem for. Fidelidade a Deus. E isso está cada vez mais complexo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para si, mas Davi foi fiel a Deus? Olhando a sua biografia, o seu histórico, em algum momento tem muita coisa negativa, mas Deus tira esse lado negativo e olha o lado positivo. Não, ele me aceitou, ele se arrependeu, ele voltou para mim, então ele vai ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Se a gente olha para Sansão, outro ser humano também que foi difícil, tinha entre a sua linhagem uma boa mulher, mas ele preferiu uma outra linhagem diferente, deu problema para ele, mas lá no final Deus o perdoou e deu uma chance, e ele morreu salvo. Ele matou mais pessoas que eram inimigos de Deus, os filisteus, mas ele morreu salvo em Cristo Jesus. Se olhando para uma outra biografia, que foi Salomão também, enquanto estava com Deus, estava ok, mas depois que ele fez a aliança, a amizade com outros países, e ficou com 1000 mulheres, no final das contas ele quase morreu perdido, mas Deus deu novamente uma oportunidade para ele. Nessa oportunidade Deus mudou a vida dele e ele morreu salvo em Cristo Jesus.
E assim a gente vai olhando na Bíblia. A única pessoa que talvez não teve que teve oportunidade, mas não aproveitou, foi Judas, né? Que ali se suicidou. Mas os outros demais homens da Bíblia, cada um foi transformado. E o que dizer de Saulo de Tarso, depois se tornou o apóstolo Paulo? E o que dizer da atualidade hoje? Homens e mulheres que conhecem o Evangelho de Cristo Jesus e têm a vida mudada. E estão caminhando com porta para o céu, né? E o rei Saul também. Rei Saul, esse não foi salvo, esse infelizmente se perdeu. Mas os outros personagens da Bíblia, todos eles, entre homens e mulheres, que falaram com Deus, pediram a Deus perdão, Deus transformou a sua vida. E hoje nós estamos aqui hoje, porque alguém usado por Deus levou o Evangelho para nós. Talvez alguns que não passaram pela vida de álcool, de outras coisas, mas você deve conhecer pessoas que passaram por essa vida. Eu não passei, mas eu conheço pessoas que passaram por isso. E o próximo passo para estar no céu é estar preparado. Mateus capítulo 26, verso 41, se não me engano, me acompanhe aqui por gentileza. Mateus 26, 41, diz assim, Mateus 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis o quê? Que mais? Que mais? Mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então a gente deve vigiar. Vamos vigiar. É claro que ninguém vai ficar o tempo todo acordado, vai colocar palitinho no olho, vai ficar de olho aberto o tempo todo, não é isso. Mas em oração, meditação, buscando a Deus. Se em algum momento fraquejou, Senhor, eu caí, me levanto, prossegue a caminhada. Se pecou, confessa, peça perdão e caminhe com Deus. Isso é o que? Buscar o lugar para ser a porta do céu. É procurar querer agradar a Deus. Se fez alguma coisa, se ofendeu alguém, procure reconciliamento, procure buscar paz, procure buscar harmonia e assim caminha com Jesus, para um dia estar no céu com Cristo Jesus. Como sentinela nos quartéis, atentos, vigilante. Como olhando aí em Mateus 22, você pode voltar um pouquinho para trás aí, na parábola das bodas, vai do verso 1 ao 14, não vou ler, mas dizem que o rei estava o quê? Estava vindo. Primeiro ele chamou uma gama de pessoas, cada um começou a colocar suas desculpas, né? Olha, não vou fazer não, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. E aí o rei ficou olhando o seguinte, ó, agora você vai lá, chama qualquer um. E começou a chamar um, mas tem que vestir uma veste especial. E aí no final da história, resumo o verso 14, de Mateus 22, 14, que muitos são o quê? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Hoje a salvação de Deus é para todas as pessoas do Brasil e do mundo. Mas, vírgula, somente aqueles que escolherem caminhar com Jesus, obedecendo a Jesus, serão salvos. Qual que é a primeira verdade? A primeira verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que através de Jesus o ser humano vai chegar ao céu. A segunda verdade é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então não adianta nenhum ser humano falar, ó, a placa da igreja tal, a placa da igreja B, o líder tal, o fulano de tal. Ninguém salva ninguém. Quem salva é Jesus. Portanto, Jacó entendeu isso. E nós precisamos entender também que Deus vai chamar todas as pessoas, seja ele da casa de Deus, seja não da casa de Deus, seja ateu, seja muçulmano, seja qual for o ciclo religioso, a religião que a pessoa vá, mas quem salva é Jesus. E o mundo hoje zomba disso, mas breve estará aos pés de Jesus. Desculpe-me, comprei um campo, como diz na parábola. Outro vai dizer trabalho, viagem, negócio, e apareceu um com as vestes da sua própria justiça, que é a justiça maculada. Como este lugar pode ser a porta do céu então? Uma pergunta para a gente parar e refletir. Se aceitarmos a Jesus hoje e formos fiéis à sua verdade, entraremos no céu. A escada está diante de ti para subir por ela. A verdade está diante do amigo, segue. A oportunidade de Deus que nos dá hoje. Meu filho, dá-me o teu coração
disse Jesus para o menino. E o menino falou o seguinte: Senhor, ainda não posso. Quando me casar e tiver minha casa, eu vou. Respondeu ele. Novamente Jesus disse: Filho, dá-me o teu coração agora. Ele já homem disse: Ainda não posso, porque estou muito ocupado com os meus negócios. Quando puser as minhas contas em dia, eu te seguirei. E assim viveu, morrendo sempre inesperadamente, dando desculpa, e pereceu para a eternidade. Torna este lugar a porta do céu para você e para a sua casa. Hoje é o tempo, agora é a oportunidade. Portanto, esse menino pereceu, assim como muitas pessoas perecem hoje. Quando você diz assim para alguém: vamos estudar a palavra de Deus, ele diz: não, agora eu não posso, eu já tenho a minha religião, eu já sigo Deus, eu tenho compromisso com Deus. Mentira. O ser humano está seguindo filosofias, o ser humano está seguindo tradições, ideologias humanas, menos a palavra de Deus. Quando algum diz assim: eu não quero tomar a decisão ao batismo porque a minha família, meu emprego, meus amigos, alguém vai dizer alguma coisa contrária. Mas eu fiquei tanto tempo nessa religião, vou continuar nessa tradição. E assim seguem as pessoas. Elas não querem fazer do lugar-se a porta do céu, a porta de salvação. Quem é a porta de salvação? Jesus. Quem pode abrir a porta do coração? É você ou eu? Para que Cristo entre com ordem, com decência, com delicadeza, com educação. Já o inimigo, ele chega fazendo ruaça, fazendo bagunça. Jesus chega ao contrário para entrar na nossa vida. E às vezes podemos estar dentro da casa de Deus e encontrar pessoas que estão perdidas nesse contexto. Portanto, eu e você precisamos buscar a Deus, precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E aqui eu quero terminar lendo com você mais duas citações bíblicas. A primeira está em Provérbios capítulo 23, verso 26. Provérbios 23, 26. Deus pede algo de mim e de você nessa manhã. Provérbios capítulo 23, verso 26. Diz assim: Dai-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Deus pede de mim e de você hoje o coração. Não é fazer uma cirurgia, tirar o coração como alguns fazem com ponto de sapê, não é isso. Mas abrir o nosso coração para Deus e dizer assim: Senhor, entre na minha vida, entre no meu coração, entre no meu lar e me ajude, Pai, que eu tenha o desejo de estar contigo no céu. Mas enquanto isso, que eu viva aqui nessa terra, cada dia, um momento com o Senhor em comunhão plena, e um dia eu posso viver para sempre com o Senhor. E a última citação está na carta de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda carta de Coríntios 6, versículo 2. Quem contou, lê por gentileza. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz: no tempo aceitável escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, não é daqui a um tempo, mas é hoje. Quantas pessoas que têm visitado, têm convidado para conhecer a palavra de Deus, para aceitar a Jesus, mas muitas vezes elas recuam e retrocedem para trás. Ao invés de avançar, elas voltam para trás, como caranguejo, e aí não tomam a decisão ao lado de Deus. Quantos apelos foram feitos para as pessoas tomarem a decisão de entregar a vida a Deus? Quantos apelos Deus faz para mim e para você? Filho, mude
de vida. Deixa eu mudar a sua história. Alguns dizem assim: precisamos mudar o fulano de tal pela maneira que trata as pessoas. Eu disse para esse grupo de pessoas semana passada: ninguém muda ninguém. O único ser poderoso para mudar a vida de alguém é Deus, é Jesus e o Espírito Santo, se a pessoa abrir o coração para Deus. E no domingo estive com aquela pessoa e disse assim: olha, estou lutando para que Deus me mude a minha forma de agir com as pessoas. Mas na cabeça de outros diz assim: você precisa mudar, você precisa ser diferente, você não pode agir assim. Se nem um casal, ambos as partes, ninguém muda o outro, quem pode mudar é só Deus. Portanto, eu e você devemos fazer de Deus o centro da nossa vida, de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e pedir para que Ele mude a nossa história, mude o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, mudando as nossas atitudes, ações, pensamentos, e assim andemos com Deus, lado a lado, temos fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, amabilidade, benignidade, bondade, mas acima de tudo, a palavra central: equilíbrio. Porque nas horas de agito ou nas horas de tristeza, seja qual for o momento, devemos ter equilíbrio. E esse equilíbrio, quem coloca na nossa vida é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, Deus pede para mim e para você hoje, nessa manhã, lá nos colocarmos nas suas mãos, para que em breve eu e você possa avistar um lar feliz, um lar onde vamos poder morar, onde vamos poder cantar, onde vamos poder viver para sempre felizes. Porque hoje para nós é um oásis o sábado, onde a gente para tudo, descansa, esquece tudo. Mas amanhã começa tudo de novo. Olha aqui, ó, quando o pôr do sol se põe, começa tudo de novo. Preocupação de comprar, vender, pagar o que tem de fazer. E segue-se mais esse ano, mais esses meses, mais essa semana, mais esses dias, até a volta de Jesus. Meu desejo nessa manhã é que a gente possa colocar as palavras de Deus, que está lá em João capítulo 14, 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração, mas creia em Deus, porque Deus tem morada pronta para mim e para você, onde eu e você vamos poder viver felizes para sempre. Não vamos ter mais preocupação com entes queridos doentes, com preocupações com o que fazer, com o que comer, com o que vestir e outras coisas mais, porque vamos ser felizes para sempre, vamos ter tudo do bom e do melhor, onde de fato não haverá mais nada do que é mal nessa terra, que tudo será exterminado quando o Cristo voltar. E assim vamos viver em família, amigos, felizes para sempre. A pergunta que eu faço para mim e para você essa manhã é o seguinte: você deseja fazer da onde você estiver a porta do céu? Você deseja? Eu desejo que Deus possa abençoar cada um de nós e que verdadeiramente possamos fazer disso nosso lar de eterna felicidade. Vamos colocar de pé e vamos cantar o hino Lar Feliz, 572 do nosso lar antigo, do lar novo não sei o número, mas esse hino ele fala sobre isso. Eu avisto uma terra feliz, onde iremos morar para sempre. Há mansões nesse lindo país, onde Jesus foi preparar, e o desejo dele é que eu e você possa morar lá, possamos caminhar com isso. Vamos ter luta e dificuldade, mas que Deus nos abençoe. Onde viver para sempre.
Que Deus abençoe, que nos ajude nesse resto de sábado, nessa nova semana que se inicia daqui umas 6 horas, que a gente possa continuar fazendo da nossa casa, da igreja, onde estiver, a porta do céu. Tanto para você, para mim, para qualquer um que chegar até nós. E dizer o seguinte, ó, eu estou aqui batalhando juntos, estou com dificuldade, mas eu quero ir para o céu. E que assim possamos unir essa pessoa a nós, unir ela a Deus e nos preparemos para encontrar com Jesus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de termos aberto a Tua Palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela escola sabatina, pela lição. Obrigado por essa palavra nessa manhã. Nos ajude, Senhor, verdadeiramente a caminhar contigo, vivendo a Tua Palavra, preparando a nós e preparando outros para o reino dos céus. Perdoe nossos pecados, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos dê a Tua paz. Visite, ó Pai, por favor, essa irmã que me pediu oração nessa manhã, a irmã Ana, ao visitar o seu filho que está morando nas ruas. Traga ele, ó Pai, de volta para os Teus braços de amor. Liberte ele das drogas, dessa vida. Ele é filho do Senhor, assim como tem tantas outras pessoas que estão nessas mesmas condições. Mas clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir, possa restaurar, curar, libertar e abençoar, para que Ele possa estar no nosso meio, liberto, dispor completo e dar um testemunho de como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, ó Pai, pedir também pelos nossos irmãos e irmãs doentes, que está com câncer, com depressão, com ansiedade, com outros problemas de saúde, Senhor, talvez netos, filhos internados, pessoas internadas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas pessoas, por gentileza, por favor, restaura a sua saúde, se é do agrado do Senhor, para a glória do Senhor, para a sua vontade, e que traga perdão e salvação em Cristo Jesus. Pai amado, nós que estamos aqui nessa manhã, temos nossas lutas e dificuldades. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece nossos anseios, e rogamos pelos nossos semelhantes, esposa, esposo, filhos e filhas, netos, familiares, suplicamos, Senhor, por nós, por nossos objetivos, sonhos e metas, que segundo a tua misericórdia e vontade, ó Deus, seja alcançado para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe a todos que moram ao redor dessa igreja. Pai, que o Espírito Santo do Senhor desperte essas pessoas enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a porta do céu, porque essa igreja aqui está aqui como uma porta de céu, como uma porta de oportunidade de salvação para esse homem, para essa mulher que entrar aqui e conhecer a Tua Palavra e tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor. Nos abençoe e nos capacite a fazer o melhor para o Senhor, que possamos ter comunhão plena com o Senhor, orando, examinando a Tua Palavra, aqui estudando, nos preparando e preparando outros para a volta de Jesus. Senhor, se nosso meio está alguém triste, ansioso, preocupado, cura, restaura, liberta, perdoa e salva para o Teu reino. Dê a nós um sábado feliz, um bom almoço e logo mais uma boa semana que é desconhecida, mas que é conhecida para o Senhor, porque o Senhor conhece tudo e nós colocamos tudo e todos em Tuas mãos. Nos abençoe, nos guarde e nos prepare para que um dia possamos estar contigo no céu, não somente por um período de 1000 anos, mas eternamente com o Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção e nos dirige, nos guarde, nos proteja, livra-nos do mal, dos perigos e nos dê a Tua paz, humildade, simplicidade e equilíbrio, dando todos os frutos do Espírito Santo em nossa vida, porque nós oramos agradecidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Deus abençoe vocês.
Amém.